Bom dia, irmãos, graça e paz. Como estamos nesta manhã de domingo? Todos bem? Em casa? Aproveitando o tempo para ler a Bíblia, orar, estar com a família? Que seja assim esse tempo de quarentena que Deus tem dado a cada um de nós. Estamos neste domingo aqui para começarmos mais uma escola bíblica dominical e tendo o privilégio de nesta manhã, com vida e saúde, poder adorar o Senhor juntos. Eu quero convidar você a abrir seu inário no hino de número 129, hino de número 129. Se você puder cantar comigo aí em sua casa, você pode. Enquanto você está ouvindo esta gravação, você pode cantar juntamente comigo. Hino de número 129, vigilância e oração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta, Deus, prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Deus te abençoe e vamos ao estudo da nossa escola dominical hoje. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Espírito Santo, dá-nos agora o entendimento da tua palavra e nos revele as Escrituras Sagradas, a fim de que a tua palavra em nós gere vida, transformações, mudanças, e que sejamos mais parecidos com o Senhor, por causa da tua palavra e do poder que ela tem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã, nós queremos ler lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Vamos à leitura da palavra de Deus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Queridos irmãos, hoje de manhã, nesta escola bíblica, nós queremos estudar sobre o seguinte assunto: agradando a Deus. Agradando a Deus. Paulo declara que Deus lhe confiou o Evangelho como um proprietário, confia seus bens ao seu mordomo. Ele insiste que sua mensagem é verdadeira, seus motivos são puros e seus métodos claros e honestos. Nessas três áreas, a consciência de Paulo está completamente limpa. Ele sabe que a mensagem que ele está trazendo é verdadeira. Os motivos do coração dele são puros e os métodos que ele usa são claros e honestos. Então, lembre-se: mensagem verdadeira, motivos puros e métodos honestos. Deus testou Paulo e o encontrou preparado. Como resultado dessa aprovação, Deus lhe confiara o Evangelho, fazendo o seu mordomo. Era a Deus que Paulo tentava agradar, e Deus continuava a testar o coração de Paulo. Os mordomos do Evangelho devem responder primeiramente não à igreja, nem a seus líderes. Primeiramente
a Deus. Por quê? Porque prestar contas a Deus é ser liberto da tirania da crítica humana. Prestar contas a Deus é ser liberto da tirania da crítica humana. Longe de usar os tessalonicenses para seu benefício, Paulo dedicou-se a servi-los. É encantador que um homem tão vigoroso como Paulo pôde aplicar a si mesmo a metáfora de uma mãe gentil se dedicando a seus filhos. Ao aplicar a si mesmo a figura da paternidade, Paulo parece estar pensando principalmente no papel de educar que os pais possuem. Os pais devem não apenas apresentar um modelo coerente, mas também encorajar, confortar e exortar seus filhos. É importante que em seu cuidado pastoral pelos tessalonicenses, Paulo afirme, ele deixa isso bem claro, ele combinou os papéis do pai e da mãe. Como mordomo, Paulo era fiel na guarda do evangelho. Como mãe, ele era gentil no cuidado por seus convertidos. Como pai, ele era diligente em educá-los. Como arauto, ele era corajoso na proclamação da palavra de Deus. A partir dessas 4 metáforas, podemos discernir as 2 principais responsabilidades do ministério pastoral hoje. A primeira é em relação à palavra de Deus, como mordomo para guardá-la e proclamá-la. A segunda é em relação ao povo de Deus, como sua mãe e pai, para amar, alimentar e ensinar. Este é um resumo do texto de 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 16. O que eu acabei de partilhar com você é o ensino que consta aqui em 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 16. Por ser uma escola dominical, domingo passado, numa gravação como esta, eu fiz algumas perguntas para nós pensarmos no texto. Você está aí em casa, com sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses capítulo 2, então eu quero convidar você a dar uma olhadinha agora. Olha aí com seus olhos, do versículo 1 ao versículo 6, porque eu quero fazer algumas perguntas para você, e pensando agora, tem crianças assistindo a esta escola dominical. Eu imagino que o Daniel, a Karina, o José, a Lorena, a Alice e tantas outras crianças podem estar assistindo a esta escola bíblica. Então eu queria fazer aqui um combinado com as crianças. Se vocês responderem a uma pergunta que eu tenho para o final, é só você responder no zap do pastor no privado, e eu vou à sua casa deixar um chocolate para você, tá bom? Qualquer criança que me der a resposta certa da pergunta que eu vou fazer no final, vai receber um chocolate em casa. É só me responder no zap, no privado aqui do pastor, e você, ou então aqui no grupo mesmo, hoje ainda, responda no grupo. Hoje o grupo vai estar aberto para você responder. A criança que responder vai então ganhar um chocolate. Mas irmãos, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos esta manhã é esta aqui, ó. Quais são os motivos positivos reivindicados por Paulo para a sua pregação? Do versículo 1 ao versículo 6, quais são os motivos positivos reivindicados por Paulo para a sua pregação? Quais são esses motivos? Dê uma olhadinha. Achou? Para você que está procurando e quem sabe até já achou, os motivos são 2. O primeiro motivo
positivo, porque Paulo reivindica aqui para a sua pregação os frutos. Ele diz: a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ou seja, a estada dele e a pregação dele no meio daqueles irmãos, isso foi frutífero, deu fruto. O segundo motivo é a ousada confiança em Deus. Ele fala aqui, olha, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho. Então, os motivos positivos reivindicados por Paulo para a sua pregação foram os frutos e a confiança ousada em Deus. Muito bem, para você que estava olhando e procurando, aqui vai a segunda pergunta. Vamos pensar nesta segunda pergunta? O que Paulo não fez ao levar o Evangelho a Tessalônica? O que Paulo não fez ao levar o Evangelho a Tessalônica? Olha aí, dos versículos 1 a 6. Dos versículos 1 a 6. Encontrou? É isso mesmo. Perfeitamente isso. A resposta é essa que você tem aí. O que Paulo não fez ao levar o Evangelho a Tessalônica foi não enganar as pessoas. Ele não enganou as pessoas. Ele não usava de engano à medida que pregava, à medida que ensinava. Ele não deixava as pessoas enganadas. Segundo, Paulo não foi impuro. Paulo não levou impureza, nem na sua vida ética, na sua vida moral, e também não levou impureza na pregação do Evangelho. Ele não foi impuro. Ele não enganou e não foi impuro. Ele não levou engano e ele não levou impureza à medida que ensinava e pregava aos irmãos de Tessalônica. Terceira pergunta, aí mesmo, versículos de 1 a 6. Paulo nega qualquer motivo impuro para a sua pregação. Ele nega. Mencione alguns possíveis motivos impuros para o ministério cristão. Ou seja, será que à medida que pregamos, que ensinamos, nós podemos ser impuros? Quais seriam esses motivos impuros à medida que pregamos e que ensinamos? Como é que você e eu podemos ser impuros quando pregamos e ensinamos a palavra de Deus? Olha aí, dos versículos de 1 a 6. Isso, perfeitamente isso. Essa é a resposta. Quais são alguns motivos impuros à medida que ensinamos numa escola dominical, à medida que pregamos a palavra para uma igreja? Quais seriam alguns motivos impuros? Primeiro, agradar homens, ensinar para agradar pessoas, pregar um sermão para agradar pessoas. Isso é impuro. Segundo, usar de linguagem de bajulação. À medida que ensino numa escola bíblica, à medida que prego o meu sermão, à medida que estou em algum lugar ensinando a palavra e uso de linguagem de bajulação, isto é motivo impuro. Tá? Terceiro, buscar a glória dos homens. Está aqui no texto. Isto é um motivo impuro na pregação da palavra, no ensino da palavra, no compartilhar da palavra. Quando fazemos buscando glória de homens, estamos com motivos ou com uma motivação impura dentro de nós. Quarto, intuitos gananciosos.
propósitos gananciosos. Quando eu ensino numa escola bíblica, quando eu prego meu sermão para a minha igreja, quando eu ensino a palavra de Deus em algum lugar, estou fazendo isto visando lucro, visando o que vou ganhar, visando o que vou receber, visando uma promoção. Isto é intuito ganancioso. Então, estão aqui os 4 motivos que são impuros, apresentados pela palavra de Deus. Quarta pergunta: quais são os benefícios de trabalhar para agradar não as pessoas, mas a Deus? Quais são os benefícios de trabalhar para agradar não as pessoas, mas a Deus? Aí, no versículo de 1 a 6. Encontrou? Isto mesmo. Os benefícios de trabalhar para agradar não pessoas, mas sim agradar a Deus. Quais são os benefícios? O primeiro e mais importante de todos os benefícios: ter a aprovação de Deus. O apóstolo Paulo fala neste texto que ele tinha a aprovação de Deus. Este é um benefício que nós colhemos, que você, quando ensina para a escola bíblica dominical, você quando prega o evangelho, você quando discipula, quando está no seu grupo discipulado, fazendo os estudos bíblicos ali do discipulado, repartindo a sua vida ali. Quando você faz isso para agradar a Deus e não as pessoas, você recebe da parte de Deus a aprovação de Deus. Segundo benefício, Deus confia a você o evangelho dele. À medida que você trabalha para agradar a Deus, Deus vai confiando a você o evangelho dele. Deus vai revelando a você o evangelho dele. À medida que você ensina, que você prega, que você discipula para agradar a Deus, além da aprovação de Deus, Deus vai confiando a você as riquezas do evangelho dele, as riquezas das revelações tremendas e maravilhosas do seu evangelho. Isto nós vemos dos versículos 1 a 6. Muito bem, no próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos continuar este estudo da escola bíblica dominical. Aqui em 1 Tessalonicenses 2, nós vamos aprender juntos o significado dos outros versículos, as verdades que estão por trás destes versículos, que Deus quer que você e eu entendamos e conheçamos. Entretanto, eu queria lembrar as crianças que eu fiz no início da minha conversa. Eu disse que se vocês soubessem responder esta pergunta, vocês iriam ganhar um chocolate. É só mandar para o grupo da igreja: pastor, a resposta é esta. Pode deixar que eu vou até a sua casa e jogo o chocolate por cima do muro, tá bom? Vou jogar num pacote: seu chocolate, José, Daniel, Karina, Lorena, Alice, né? Isabelle, Laura. Quem acertar vai ganhar um chocolate. Criança, hein? Criança. Elisângela, para as crianças, sossegue, tá bom? É para as crianças. A pergunta é a seguinte: os pais de vocês podem ajudar se eles quiserem. A pergunta é a seguinte: quais são as 3 áreas? Quais são as 3 áreas que Paulo insiste, e isto faz dele um homem, um pregador, um professor de consciência limpa? Quais são as 3 áreas que torna Paulo um professor, um pregador de consciência limpa? Eu falei no início da ministração, depois que li o texto, eu expliquei. Quais são as 3 áreas? Eu falei das 3 áreas. Qualquer criança que responder
vai ganhar um chocolate em casa. Vamos orar terminando? Senhor Jesus, obrigado por este estudo da Escola Bíblica Dominical. Abençoe o domingo de cada um dos meus irmãos e que as famílias em casa, orando, buscando o Senhor, lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, sejam edificadas e que cada dia mais cresçamos no conhecimento do Senhor e da Sua Palavra, em nome de Jesus. Bom domingo!